Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira e essa é a 8ª aula do curso da Gazeta do Povo sobre liberdade de expressão. O tema hoje é democracia e liberdade de expressão. Situações de tensão e liberdade de expressão. Será que há situações excepcionais na vida de uma democracia, na vida de uma sociedade? Situações de tensão, seja uma tensão especial interna, seja uma situação de calamidades, seja eventualmente uma situação de guerra, que justificam restrições extraordinárias da liberdade de expressão, para além daquelas que são usuais, que são a disciplina ordinária de um país? Esse é o tema que vamos examinar hoje. Eu queria começar analisando rapidamente com vocês a situação polêmica, né, em que se envolveu o influencer Monark recentemente. Né? Numa entrevista, entrevistando outros deputados, ele fez algumas afirmações que geraram um cancelamento, geraram uma demissão dele, do próprio podcast, do qual ele era uma figura, o protagonista principal, do evento ali. Num determinado momento, o debate era sobre limites da democracia. Ele afirma que ele pessoalmente era favorável, que a democracia era favorável à existência de partidos contrários à própria democracia. Favorável, por exemplo, à existência do partido nazista. E chegou um momento, ele chega a afirmar de maneira bem clara, bem audível: se o cara quiser ser antijudeu, eu acho que ele tinha o direito de ser. A reação foi imediata. As críticas apareceram fortemente, né, contra ele naquele dia, e a decisão final foi precisamente a de afastá-lo do programa em função dessa declaração. Entendeu-se que ela era abusiva e eventualmente, né, incompatível com a democracia. O que lhes parece? Vocês acham que as discussões, a afirmação que ele fez deve ser proscrita de uma democracia? Não se pode discutir esse tema? Reflitam um pouquinho. E tudo isso, não vou dar a resposta imediata, isso nos remete a um tema chave, que é precisamente o dos limites da democracia. Até quanto uma democracia deve tolerar de discursos que eventualmente defendam atitudes ou partidos, ideias que militam contra a própria democracia. E não estou afirmando aqui, no caso do Monark, que isso tenha ocorrido. Já voltamos a ele um pouquinho mais adiante. Mas o debate é precisamente esse. Uma democracia deve necessariamente tolerar qualquer expressão de cunho político. Faz parte da ideia de democracia a tolerância a qualquer tipo de defesa, de expressão de cunho político, ou a criação de quaisquer tipos de partidos? Ou pode uma democracia razoavelmente proibir a existência de partidos que difundam ideias antidemocráticas, ou que difundam, por exemplo, ideias de revolução e de tomada de poder e de supressão do poder democrático? É compatível com a democracia a proibição, por exemplo, de partidos nazistas? Ou não? Muito bem. O tema tem especial relevo porque nos últimos 10 meses, foi muito frequente o recurso a uma ideia, a uma expressão lançada por um teórico, por um jurista, um filósofo jurista alemão, Karl Loewenstein, na década de 30, para justificar algumas decisões de maior restrição à liberdade de expressão. A expressão usada era democracia militante. Vamos tentar entender um pouquinho o que significa essa ideia da democracia militante na lógica de Karl Loewenstein. Então, Karl Loewenstein escreve em 1937, ele sai da Alemanha, percebe a ascensão do nazismo, sai da Alemanha e vai morar nos Estados Unidos. E publica numa revista de jurisprudência americana 2 artigos, um artigo, na verdade, em 2 partes, em 2 meses, em 2 números sucessivos, tratando do que ele chamou de democracia militante. Ele retrata, em primeiro lugar, o momento pré-ascensão do nazismo na Alemanha, período da República de Weimar, e ele interpreta que a República de Weimar, profundamente democrática, não soube armar-se adequadamente contra o surgimento do nacionalsocialismo, do nazismo. Houve um excessivo formalismo nas interpretações, na visão dele, nas interpretações das forças constitucionais, do próprio parlamento, que não soube preparar-se adequadamente para lutar contra a ascensão do nazismo. Ele critica essa leniência da democracia alemã
com relação ao surgimento de um movimento tão contrário às ideias democráticas, né? Ele entende que era uma fase ingênua e romântica da democracia, que acreditava no poder dela, da própria democracia, de por si mesma expurgar pela maioria quaisquer abusos, quaisquer absurdos. E, obviamente, isso não se mostrou verdadeiro, né? Então, ele é bastante crítico, bastante contundente nessa crítica à República de Weimar. Na sequência, ele vai analisando que, ao contrário, muitos outros países, já naquele momento, 1987, já vinham adotando constitucionalmente, ou seja, legalmente, mecanismos de defesa. Ele chega a fazer, inclusive, né, ele vai dizer que saíram dessa fase ingênua, e ele elenca, na segunda parte do seu artigo, artigo emblemático, né, 14 mecanismos, 14 grupos de mecanismos legais, constitucionais, que diferentes países já vinham adotando para impedir a ascensão, o surgimento de movimentos tão antidemocráticos. Então, a tese do Karl Loewenstein é precisamente essa, que é preciso sair da fase romântica da democracia e adotar mecanismos efetivos, sólidos, sérios, de combate a ideias, partidos que possam eventualmente militar contra a própria democracia. Essa é basicamente a linha do Karl Loewenstein. Em momento algum, ele faz a defesa de medidas de exceção não constitucionais, né, para a defesa da democracia. O que ele afirma claramente é que é errado supor que a democracia significa ser democráticos e um país democrático deve tolerar quaisquer ideias. Isso não é, na verdade, ser democrático. E o debate, uma vez colocado nesses termos, foi bastante bem acolhido, né? No sentido que toda a democracia subsequente, todos os países foram criando mecanismos mais ou menos sólidos, mais ou menos fortes, de combate àquilo que poderia eventualmente militar contra a própria democracia, poderia vir contra a própria democracia, né? Vamos só analisar rapidamente agora o caso do monarca. Será que o que o monarca fez aqui foi atentar contra a democracia? Do que estávamos falando? Qual era o teor da discussão? O teor da discussão, como se percebe pelo debate, havia outros 2 deputados ali presentes, era uma entrevista a deputados, e a discussão era dos limites da democracia. O monarca faz a defesa de que uma democracia deveria tolerar partidos antidemocráticos. Será que, nesse caso, estamos falando da defesa direta de um partido antidemocrático? Está fazendo a defesa das ideias nazistas? Obviamente que não, né? Vocês se lembram, só para a gente fazer traçar um paralelo rápido, nós dissemos que uma sociedade pode corretamente punir, por exemplo, a incitação à prática de crimes. Mas uma sociedade não pode proibir a discussão ou a proposta de mudança de legislação. Vocês lembram do caso da Marcha da Maconha? Seria absurdo que uma sociedade democrática proibisse o debate acerca da razoabilidade ou não de legislar, de aprovar ou não, de criminalizar ou descriminalizar a maconha, né? Da mesma maneira, aqui isso tem que ser sempre lícito, né? E aqui pode ser criminalizado ou não, depende de cada país, criminaliza de uma determinada maneira. No debate sobre os limites da democracia, que é o debate concretamente sobre as possíveis restrições em estados excepcionais, estados de exceção, pode uma sociedade democrática legitimamente proibir teses que venham a defender a quebra democrática ou atuar nesse sentido. Uma sociedade democrática pode proibir, pode criminalizar, né? A defesa, por exemplo, pode proibir a instituição de um partido nazista, pode proibir a existência de um partido comunista que proponha a ditadura do proletariado, porque viola diretamente a própria democracia, né? Mas é completamente diferente a discussão prévia, que é discutir precisamente quais os limites da democracia. A democracia deve ou não deve tolerar aqueles partidos. Essa discussão, né? Ou seja, discutir ou propor direitos e limites para a democracia, bem como mudanças constitucionais a esse respeito, não é a mesma coisa que defender diretamente a quebra democrática ou atuar nesse sentido. É muito semelhante ao quadro que está aqui. E numa democracia isso é sempre lícito. Não se confunde de maneira nenhuma com a defesa direta de ideias nazistas. Então, pessoalmente, a minha interpretação, ouvindo, né, tanto o áudio quanto o vídeo, né, claramente não houve ali nada que caracterizasse uma ofensa imediata a preceitos democráticos. Era uma discussão teórica, né, acerca dos limites
da democracia e, portanto, completamente ilícita, que não justificava de maneira nenhuma, a meu ver, um cancelamento, por mais absurda e pouco importa a razoabilidade ou não da tese, né? Não parecia razoável essa interpretação. Muito bem, voltamos ao tema, que não é esse o tema análise monárquica, é o tema concreto da democracia militante. Voltamos ao tema da democracia militante, né? O fato é que a generalidade dos países hoje, dos países democráticos, adotam nas suas constituições, nas interpretações constitucionais realizadas pelos seus tribunais, adotam medidas de defesa da própria democracia. Pensemos, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aprovou em 1940 o chamado Smith Act. Essa lei, hoje já não, na prática, não vem sendo aplicada de maneira nenhuma, embora nunca tenha sido revogada, né? Entendia que pratica crime quem, eventualmente, com a intenção de causar a derrubada ou destruição de um governo, publica, edita, emite qualquer material defendendo, aconselhando ou ensinando a necessidade de derrubar ou destruir qualquer governo. Ou seja, era crime. A gente poderia se perguntar, isto foi mantido pela Suprema Corte, a Suprema Corte entendeu como constitucional, também era crime nessa mesmo Smith Act. Outro dispositivo estabelecia que organizar partidos que tenham esta conotação era ilícito, é algo ilícito. Pois bem, como é que a Suprema Corte interpretou? As primeiras decisões foram totalmente favoráveis. Um caso emblemático, Dennis contra o United States, 1951, manteve condenações de cortes estaduais aplicando essa lei. Então vejam que a interpretação foi claramente essa. E é muito interessante que em um determinado momento, no corpo da decisão Dennis contra o United States, a Suprema Corte faz um balanço, faz uma discussão sobre a quem incumbe avaliar a oportunidade ou não de uma lei com este teor. Vamos ler o texto que é bastante inspirador. Quem deve balancear os fatores relevantes e avaliar que interesses devem prevalecer nas circunstâncias concretas. Responsabilidade total por essa escolha não pode ser dada aos tribunais. Tribunais não são corpos representativos, não são criados para serem um bom reflexo da sociedade democrática. Seu julgamento é mais bem informado e, portanto, mais confiável dentro de limites estreitos. Sua qualidade essencial é o desapego fundado na independência. A história ensina que a independência do judiciário é ameaçada quando os tribunais se envolvem nas paixões do dia a dia e assumem a responsabilidade primária na escolha entre pressões políticas, econômicas e sociais concorrentes. Interpretação, portanto, de que a lei era correta, tinha sido exarada pelo Legislativo, pelo Congresso e, portanto, nesse caso em particular, era lícita. Depois, na sequência, em várias hipóteses, a Suprema Corte ou revalidou certas condenações ou, eventualmente, reverteu condenações por falta de provas, como em várias situações concretas. E no caso, em Yates, contra os Estados Unidos, uma decisão de 57, o juiz Harlan, ele matizou a aplicação de uma eventual lei que contivesse uma incriminação de ideias antidemocráticas ou de quaisquer outras ideias. Ele vai explicar o seguinte: na visão, e isso passou a prevalecer, a distinção essencial é que aqueles a quem a defesa é dirigida devem ser instados a fazer algo. Ele vai, portanto, afastar a ideia, a possibilidade de um crime por mera apologia, por mera defesa, né, de condutas antidemocráticas. É preciso, ao ver dessa decisão da Suprema Corte, que haja a instigação, né, a incitação à prática de condutas antidemocráticas. Mesmo assim, depois, em 61, algumas condenações foram mantidas, né, e depois, em outros casos, houve reversões de decisões. Mas o fato é que nos Estados Unidos, naquele momento, né, a Suprema Corte entendeu que era perfeitamente possível e os Estados Unidos estava aparelhado para impedir ideias, eventualmente partidos que militassem contra a democracia ou propusessem uma quebra, um rompimento, uma ruptura da ordem institucional, uma derrubada de governo, é a expressão que eles usam na lei do Smith Act de 1940. Mais recentemente, uma situação bastante peculiar, bastante forte, bastante grave, que foi o 11 de setembro de 2001, foram aprovadas várias medidas conferindo poderes especiais, excepcionais ao presidente da República. Vejam que em todos esses casos houve um processo regular, houve decisões, eventualmente propostas de decretos com poderes excepcionais, mas depois validados pelo Congresso. Então, War Powers Resolutions, as resoluções 7.463, conferiram
ao presidente da República prerrogativas muito, muito fortes. E nada disso ficou imune a críticas. A doutrina, que parte da opinião pública foi muito crítica a esse conjunto de poderes, mas o Congresso permitiu que o presidente usasse toda a força apropriada e necessária contra aquelas nações, organizações ou pessoas que ele determinar que planejou, autorizou, cometeu ou ajudou os ataques terroristas que ocorreram no dia 11 de setembro. E depois houve também uma outra resolução, conferindo uma resolução do Executivo aprovada pelo Senado que substancialmente limitou uma série de regras do devido processo legal contra pessoas acusadas de estarem envolvidas com o ataque do 11 de setembro. Vejam que interessante. Mesmo numa situação tão grave, um momento de ataque externo, ataque terrorista, o mais grave, né, vivenciado pelos Estados Unidos, mesmo numa situação dessas, não houve restrição à liberdade de expressão dos cidadãos. Houve restrição à privacidade dos cidadãos, acesso, e isso também foi bastante criticado, acesso do governo a um sem número de informações públicas e às redes sociais, acesso às redes, mas não houve restrição à liberdade de expressão. E, de qualquer forma, houve uma devida aprovação das medidas conferindo poderes excepcionais ou restrições a direitos nos Estados Unidos. E no Brasil? O Brasil está aparelhado para se defender contra roubos totalitários, contra roubos, né, de ideias antidemocráticas? Qual é o arsenal de que o Brasil dispõe? Há previsão ou o Brasil está naquela fase ingênua criticada pelo Levenstein na década de 30? É evidente que o Brasil adotou uma série importante de medidas contra ideias, contra partidos ou movimentos antidemocráticos. Dá para começamos até mesmo pelo crime, que já examinamos em outras ocasiões, de incitação ao crime, né? O crime do artigo 286, incitar publicamente a prática de crime. Vocês se lembram que ela vale para todo o universo de ilícitos criminais definidos no país, né? que hoje valem no país. E pensemos, portanto, só para aplicar isso daqui, esse crime, naqueles vários crimes criados pela Lei do Estado Democrático de Direito e inseridos no Código Penal. Uma lei bastante recente, aprovada em 2021, que elencou os crimes que atentam contra o Estado Democrático de Direito. São os crimes, por exemplo, de atentado à soberania, atentado à integridade nacional, espionagem, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e assim por diante. Vejam, além de cometer-se esses crimes diretamente, quem incitar a prática de qualquer um deles, ou seja, a expressão de ideias, qualquer manifestação expressiva que tenha esse conteúdo, está, obviamente, cometendo um ilícito que pode ser corretamente punido no direito brasileiro. Então, é um primeiro conjunto de medidas. É interessante fazer um alerta bastante forte. Veja que o Código Penal, a própria lei, incluído pela Lei do Estado de Defesa do Estado Democrático de Direito, previu uma regra de proteção da liberdade de expressão bastante interessante. Não constitui crime, previsto nesse título, a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Então, não se confunda, né, a defesa ou a incitação imediata de práticas de crimes com a manifestação crítica aos poderes constitucionais contra a reivindicação de direitos e garantias constitucionais. Houve uma preocupação expressa na aprovação de 2021 de salvaguardar a liberdade de expressão nessa outra dimensão que claramente não deve caracterizar numa sociedade saudável, não deve ser vista como uma conduta criminosa ou indevida ou a ser eventualmente reprimida. Tá? Agora, se a gente pensa um pouquinho no conjunto, no arsenal brasileiro, né, são possíveis ainda outras ferramentas. A própria Lei de Segurança Nacional, que foi revogada pela Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, tinha outras, não digo que precisa ser adotado, elas foram afastadas. A associação para golpe era um crime que estava previsto, hoje não está previsto. A propaganda direta, né, de processos de reversão de poder, de guerra, etc. E a incitação concreta à subversão da ordem política. Havia formulações específicas, houve uma nova reformulação, criando-se outro desenho institucional. O fato é que o Brasil possui um arsenal forte de combate a ideias,
a iniciativas antidemocráticas. Mas a mais forte de todas, o conjunto mais forte no direito brasileiro é, obviamente, os dispositivos constitucionais que tratam dos estados de exceção, do estado de defesa e do estado de sítio. Eu trago antes um texto genérico, mesmo numa situação extrema, ou seja, o direito brasileiro previu, chamemos isso de democracia militante, o Estado brasileiro previu hipóteses de salvaguarda, hipóteses excepcionais em que se justificaria, seguindo-se uma série de protocolos, uma série de procedimentos, se justificaria uma restrição de certas garantias fundamentais e a existência de poderes adicionais ao executivo. Mas mesmo aqui, mesmo nessa hipótese, a Constituição salvaguardou algumas questões fundamentais. Mesmo com a aprovação de estado de sítio, mesmo com a aprovação de estado de direito, deve-se salvaguardar completamente a imunidade dos deputados e senadores. Elas subsistirão apesar de tudo. Por quê? Porque se entende que o normal e correto funcionamento da democracia deve continuar. E os representantes, no Congresso, é que se dá o melhor espaço para um debate efetivo acerca das melhores circunstâncias, das melhores condições de defesa da própria democracia no país. Mas muito bem, vamos dar uma olhadinha rápida no modelo brasileiro, né? Modelo brasileiro de defesa da democracia diante de situações extremas. Quais são as hipóteses que foram previstas na Constituição? Primeiro, ela previu duas medidas de diferentes intensidades. A mais suave, por assim dizer, é o estado de defesa, que é aplicado, que é definido, que é determinado quando se está diante de grave e iminente instabilidade institucional ou diante de calamidade natural de grandes proporções. Tá? Ela pode ser localizada, pode ser eventualmente algo mais amplo, né? Mas pode ser algo localizado numa determinada parte do território nacional. E depois você tem o estado de sítio, quando se trata de comoção grave de repercussão nacional, ou fatos que comprovem a ineficiência daquelas medidas tomadas no estado de defesa, ou então no caso de guerra. Ou seja, as hipóteses mais graves, os atentados mais fortes contra a democracia, encontraram respaldo, encontraram previsão, reflexão na Constituição. E a Constituição estabeleceu os mecanismos para combater esses excessos. Né? Quais foram as medidas? Quem é competente, em primeiro lugar, para declarar esses estados de exceção? Sempre o presidente da República, com aprovação ou prévia ou a posteriori do Congresso. É necessário ouvir o Congresso. E o interessante é que o conjunto de restrições autorizadas é bastante delimitada. Quer dizer, não se pode inovar aqui. Né? Há alguma margem de discricionariedade, mas prevista na própria Constituição. Quando se trata de estado de defesa, por exemplo, as restrições permitidas são restrições ao sigilo de correspondência, ocupação e uso temporário de bens e serviços e alguma restrição limitada ao direito de reunião. Mas em momento algum se prevê, mesmo numa situação como esta, restrições adicionais à liberdade de expressão. E da mesma maneira, no estado de sítio, né, que é mais grave que o estado de defesa, além das restrições anteriores, permitem-se algumas adicionais, inclusive, nesse caso, alguma limitação à liberdade de imprensa, claramente definida, mas não à liberdade da totalidade dos cidadãos, na forma da lei, que eventualmente venha a ser aprovada. A suspensão do direito de reunião, ou seja, são medidas fortes. A Constituição previu hipóteses de restrições excepcionais. Então, vejam que o direito brasileiro atuou de maneira bastante clarividente, né? Ela não se omitiu num tema-chave como esse. Não faz sentido falar-se em democracia militante fora, propriamente, dos limites constitucionais. A Constituição brasileira não foi omissa. Ela previu e ser democrático significa seguir, né, rigorosamente a pauta dada e as hipóteses previstas pela Constituição brasileira. Vejam que interessante com relação a esse tema dos limites possíveis, que restrições adicionais podem ser impostos à liberdade de expressão em situações extremas. O tema vem sendo discutido pelos teóricos mundo afora, né, pelos diferentes países. Tá? E a União Europeia tem uma decisão bastante interessante. Uma resolução do Conselho de Segurança da União Europeia recorda que o direito à liberdade de expressão é muito relevante. E, embora toda a doutrina da União Europeia, que vive tensões importantes, pensem, por exemplo, na tensão que está vivendo agora, né, a Europa nesse momento, na guerra, o critério que prevalece é o seguinte: os países podem adotar, em função de tensões especiais, algumas restrições a direitos fundamentais. Mas quaisquer restrições a eles
quaisquer restrições à liberdade de expressão serão apenas as previstas em lei e necessárias pelos motivos estabelecidos no artigo 19, ou seja, a ordem pública, a segurança pública. Há uma expressa previsão que é tão relevante à liberdade de expressão, mesmo em momentos críticos, que as restrições podem ser únicas e exclusivamente aquelas expressamente previstas e nunca algo adicional imposto, seja pelo Executivo, seja pelo Legislativo, seja pelo Judiciário, fora da expressa previsão naquela circunstância concreta. Como consequência, todas as peças legislativas, acima mencionadas, né, a Declaração Universal de Direitos do Homem e depois a Convenção que em grande medida regulamentou a Declaração Universal, né, como consequência, todas elas confirmam que há pouco espaço para restrições a publicações políticas ou outros debates sobre assuntos de interesse público, como afirma um especialista no direito europeu. Okay? Nos Estados Unidos, há um caso que também é interessante, que trata dessa discussão, né? Trata dos limites que uma sociedade pode impor à liberdade de expressão. Nesse caso, Bond contra Floyd, a Suprema Corte reverteu uma decisão do Parlamento da Geórgia. Então, o Parlamento do Estado da Geórgia recusou assento a um parlamentar, Julian Bond. O Julian Bond tinha feito afirmações fortemente críticas à Guerra do Vietnã e à própria convocação militar. Isso no começo do ingresso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que se deu em 65, em 66. Naquele primeiro momento, havia um entusiasmo total de toda a sociedade americana ao apoio. E começava, obviamente, a crítica, mas pouco importa a correção ou não, né? O fato é que o Parlamento da Geórgia adotou uma medida drástica. Tentou impedir a posse de um parlamentar regularmente eleito. A Suprema Corte entendeu que, obviamente, isso não era lícito, né? Lembrando outro caso, né, emblemático que nós acabamos de mencionar há pouco, considerou que as afirmações de Bond eram legítimas e protegidas pela primeira emenda. Então não se poderia, em função de um determinado momento, um momento de guerra, querer se justificar algumas restrições contra o espírito da própria Constituição. Muito bem. A ideia aqui era mostrar que essa defesa, o papel singular que a liberdade de expressão tem numa democracia, mesmo em situações extremas. Quais são as ideias centrais? Vamos tentar sumarizar o que a gente viu aqui hoje. O primeiro ponto. As democracias podem e devem ter instrumentos de salvaguarda da própria democracia. Isso é absolutamente razoável. Chamemos a isso de democracia militante, né? Isso pode implicar restrições às liberdades fundamentais, inclusive a liberdade de expressão. Pode significar restrições à criação de partidos políticos ou de partidos que agridam diretamente a própria democracia. É algo amplamente admitido, não é uma novidade, né? E chamemos isso de democracia militante. As democracias atuais, em sua grande medida, são militantes, adotam medidas de proteção de si mesmas, sem cair numa ingenuidade, né, de deixar-se desprotegidas frente a discursos ou a iniciativas, a partidos que podem militar contra a própria democracia, né? Mas é sempre na própria Constituição que devem estar previstos os mecanismos de defesa da própria Constituição e da própria democracia e do Estado de Direito. Não prever algo na Constituição é grave, seria uma ingenuidade inaceitável, né? E, obviamente, que não prever facilita, abre espaço para que algum poder acabe adotando medidas restritivas sem qualquer fundamento constitucional, a revelia, né, dos princípios de uma determinada Constituição, conspurcando a própria democracia. O fato é que no direito brasileiro, as constituições e a Constituição da maior parte dos países, mas a Constituição brasileira, o direito brasileiro, não ficou omisso. Há suficientes instrumentos de defesa da democracia. Dentre outros, os mais fortes são precisamente as previsões, toda a disciplina jurídica das declarações de estado de sítio e de estado de defesa. Por isso, acho que vai ficando bastante claro, né, que não se trata de democracia militante e, na verdade, não se está mais pisando o solo democrático quando, mesmo por vias legislativas, proíbe-se, por exemplo, a crítica ou debate sobre a oportunidade ou não de uma lei ou legislação. Já vimos isso na primeira aula. Quando se proíbe a crítica ou o debate sobre a oportunidade ou não de decisões judiciais. Quando se incrimina toda opinião política diversa daquela que está de momento no poder. Mas, mais gravemente ainda, não se trata de democracia militante e, na verdade, não se está mais pisando terreno democrático quando se consente que restrições à liberdade de expressão e de reunião sejam tomadas à revelia do que dispõe a Constituição.
quando se consente que se viole o princípio do devido processo legal, sobretudo em questões relativas à liberdade de expressão, quando se consente que o judiciário atue ex officio, por iniciativa própria, sem provocação, ainda mais sem aprovação de outro poder, em questões relacionadas à defesa da democracia e do Estado constitucional de direito. Meus caros, terminamos aqui essa aula sobre o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, a democracia e a liberdade de expressão, as possíveis restrições em situações extremas e em situações extraordinárias. Na próxima aula, e com isso estamos encerrando este programa sobre liberdade de expressão e deixamos a última aula para uma análise de algumas das decisões recentes dos tribunais superiores nesse período, nesses últimos 10 meses, nesse período eleitoral, pré-eleitoral e pós-eleitoral. Até lá!